Oi, gente, tudo bem com vocês? Começando mais um History Vlog aqui no canal. Hoje é dia 22/3 de 2026 e agora são 2h30 da tarde. Bom, eu não estudei nada ainda, vou começar agora e eu tenho muita coisa para fazer. E assim, a meta é fazer o máximo de coisas que eu conseguir no menor período de tempo, porque como amanhã eu tenho aula, eu tenho que acordar bem cedo, então eu pretendo dormir cedo para conseguir acordar disposta. Gente, eu tô tentando acordar todos os dias 4h20 para começar os estudos 4h30, para terminar os estudos 6h30, para me arrumar das 6h30 às 7h e ir para a escola. Tô tentando fazer isso. E eu consegui fazer isso na semana passada, acho que umas 3 vezes, só que depois eu tive alguns contratempos, aí eu não conseguia dormir cedo e tive que acordar um pouco mais tarde, né, para conseguir deixar o sono regulado. E aí foi isso. Mas amanhã pretendo iniciar a semana com o pé direito e acordar 4h20 para eu estudar. Porque quando eu chego em casa, gente, eu chego muito cansada. E até eu chegar em casa, almoçar, ou fazer o almoço também, e arrumar a cozinha, demora um pouco. E aí eu começo os estudos tarde. Então eu tô preferindo estudar o máximo que eu posso no período da manhã e estudar o máximo que eu posso no período da tarde, um pouquinho à noite, antes de dormir. Gente, eu vou começar vendo as aulas de biologia. Faltam poucas aulas para eu finalizar o módulo de metabolismo energético, porém eu tenho que fazer todas as listas de metabolismo energético. Na verdade, eu acho que eu fiz 2 listas e eu tenho que fazer as outras, então hoje eu vou tentar terminar essas aulas e fazer as listas, porque amanhã eu vou começar a ver o módulo de núcleo e divisão celular. Enfim, é isso basicamente que eu tenho para fazer, e se der tempo, eu vejo algumas coisinhas de física. Faltam 2 aulas, 3 no máximo, para eu terminar a cinemática e iniciar a dinâmica. Era para eu ter terminado a cinemática, de acordo com o meu cronograma, há muito tempo. Só que eu acabei atrasando um pouco as semanas, acho que eu atrasei uma semana, o armazenamento tá cheio, e aí cortou, e eu nem sei o que eu tava falando. Mas enfim, eu lembrei. Eu tava falando do que eu queria fazer hoje, né? Então, o plano de hoje é basicamente ver aulas de biologia, de física e fazer questões dessas matérias. Pronto. Não sei se eu vou conseguir fazer tudo que eu planejei, mas espero que dê tempo, né? Até porque eu tenho pouco tempo de estudo. Eu quero deitar um pouco mais cedo e também eu vou ter que fazer janta mais tarde. Então é isso, vou correr agora. Antes, eu queria mostrar rapidamente para vocês o que eu comprei na Shopee. Chegou hoje, agorinha. Eu comprei esse tripé aqui para gravar para vocês, para eu tentar abordar outros ângulos mais diferentes, assim, não ficar só com a mesma forma de gravar. E comprei também um mousepad novo. Eu tava com um mousepad rosa, bem clarinho. Depois eu mostro para vocês. Só que eu tinha riscado ele de caneta, tinha caído acetona, então ele tava bem brilhante, sabe? Só que ele é fosco, então tava umas partes foscas e outras partes brilhantes, tava meio estranho. E eu resolvi comprar outro e troquei a cor também. E eu gostei. Vou mostrar pra vocês. Gente, esse é o mousepad. Olha que bonitinho que ele é. Ele é um rosé, sabe? Ele é um rosinha mais diferente. Eu gostei da cor dele. E aí veio também com esse porta-copos para eu colocar as minhas xícarazinhas de café. E é isso. Eu gostei bastante dele. Ah, eu queria mostrar para vocês esse caderninho que eu comprei. Comprei esses dias e eu tô fazendo algumas anotações de inglês nele. E ele vai ser basicamente para isso, para fazer as anotações de inglês. E é isso, gente, basicamente. Eu acho que não comprei mais nada. Ah, eu comprei umas canetinhas também, mas depois eu mostro pra vocês. É isso, vou parar de enrolação e começar logo a ver as aulas.
Gente, terminei de ver a primeira aula de biologia. Ainda tenho um bocado. Deixa eu ver quantas aulas vai dar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 aulas, gente. Meu Deus, e são aulas muito curtinhas. Então dá pra terminar hoje esse módulo. Porque aí eu não fico com coisas acumuladas, sabe? Principalmente aula de biologia. Nossa, vai dar certo, gente. Vamos lá. Agora eu vou pra aula de fotossíntese e fase escura. E é isso. E aí, depois que eu terminar de ver essa aula, eu vou tirar um tempinho pra criar flashcards da aula que eu vi e dessa outra aula que eu vou começar a ver agora. Porque senão eu fico deixando a criação de flashcard de lado. Quando eu vejo, já tem muito flashcard pra criar. Então, vou criar logo. Jazinho. E é isso. Bora lá. Gente, hoje ainda eu vou ter que tirar uns minutinhos para dar uma estudada na apresentação que eu vou ter que fazer amanhã. Eu tenho um trabalho de literatura para apresentar junto com o meu grupo. E a gente vai falar sobre a obra O Alienista, do Machado de Assis, e falar um pouco também do realismo. E é isso, basicamente. E uma coisa que eu fiquei muito feliz em relação a isso, a esse trabalho, foi porque, tipo, alguns dias antes do professor passar esse trabalho pra gente, porque eu não tinha ideia que ele ia passar, tá? Alguns dias antes dele passar, eu peguei na biblioteca da escola o livro O Alienista para ler, que foi justamente o tema do nosso trabalho. Então, assim, para mim tá muito tranquilo, eu não vou dedicar muito tempo a isso, até porque as informações que eu preciso eu já tenho, né, porque eu li o livro. Eu só vou precisar dar uma revisada na história do Machado de Assis, porque eu vou ter que falar um pouco da história dele. Eu tinha visto um vídeo ano passado sobre a história dele, eu prestei bastante atenção, então tem algumas informações, mas eu quero dar uma consolidada em tudo. Então é isso. Inclusive, eu gostei, gente, bastante do livro. Eu achei que eu ia ter muita dificuldade, assim, porque os tratar de uma literatura clássica, mas foi tranquilo, assim. Claro que tinha algumas palavras que eu não entendia, então eu buscava uma ajuda na internet, e foi isso. Gente, eu terminei de ver as aulas de biologia. Cara, eu tô muito feliz. Então, finalizei o módulo de bioenergética e agora eu vou para núcleo de visão celular. Agora não, né? No caso, assim, amanhã eu começo núcleo de visão celular. E é isso, gente. Tô muito feliz com isso. Uma das nossas metas foi batida, né? Que era terminar essas aulas. Agora, tem física. Mas como eu já estou no embalo de biologia, eu vou para as questões. E aí, mais tarde, eu vou para a aula de física. Eu tenho... Deixa eu ver quantas aulas eu preciso ver. Três aulas. 3? Pera. Não, acho que menos. Não, gente. Uma aula. Eu tenho uma aula para ver. Assim, tem aprofundamento, né? Eu vou ver as aulas de aprofundamento. Então, são 3 aulas. Eu comecei... Não, peraí. Eu já terminei lançamento oblíquo. São 2 aulas, então. Pronto, fechou. Então, aí eu vou ver essas 2 aulas. São aulas um pouco maiores, de aprofundamento mesmo. E é isso. Não vou ver agora. Agora eu vou fazer questões de biologia. E é isso. Antes de ir para as questões de biologia, eu quero dar uma olhadinha bem rápida na parte de fase escura da fotossíntese, porque eu senti um pouco de dificuldade e eu não quero deixar lacuna, né? Já que fotossíntese é um conteúdo bem relevante nas provas, então agora eu vou dar uma olhada para fixar melhor. Já entrei aqui na plataforma do repertório e agora eu vou nessa parte aqui de conteúdo, procurar biologia e respiração celular, fotossíntese, que é a parte que eu quero estudar mesmo. Uma das coisas que eu acho mais legal é que eles colocam a relevância daquele conteúdo nas provas. Dá pra vocês verem que fotossíntese é relevante, né? Aí, vindo aqui mais pra baixo, temos aqui a aula, e aqui a gente tem o mapa mental, que ajuda a revisar. É muito prático. Gente, fala sério, olha o design gráfico disso. É muito fofo. Então, aqui tem as informações mais importantes, que ajuda muito a revisar. E descendo mais um pouco,
vem os resumos. São resumos bem completos, até com imagem que ajuda a fixar melhor o conteúdo. E é bem aqui, ó, que eu vou começar a estudar essa parte aqui do ciclo de Calvin. Mas eu também queria mostrar para vocês a parte dos flashcards, que é muito legal. Então, você lê aqui a pergunta, onde ocorre a fase escura da fotossíntese? Ah, ocorre no estroma. No estroma dos cloroplastos. É muito legal, gente. Ah, e outra coisa, depois que você vê a aula, lê o resumo, faz as coisas que você precisa fazer, você ainda pode vir aqui, ó, nessa parte de lista hacker, que é basicamente algumas questões que você faz para fixar mesmo o conteúdo e ter certeza que você aprendeu tudo. Aí eles colocam um tempo, estipulam um tempo, e você responde aqui as questões. Gente, eu vou começar logo a resolver as questões, porque eu já tô enrolando. Uma coisa muito legal também é que as questões têm gabarito comentado. Gente, isso ajuda demais na hora de você corrigir aquela questão, sabe? Entender mesmo seu erro e trabalhar em cima dele para não cometer o mesmo erro, né, na prova. E eu uso o método do caderninho de erros, né? Então, eu vejo o comentário, vejo a questão que eu errei, vejo o comentário e passo para cá as informações importantes. É isso. Bora, let's go! Gente, terminei de responder as questões. Agora eu vou começar a correção. Não vou corrigir todas hoje, vou corrigir algumas. E também, mais tarde, eu pretendo fazer uns flashcards, porque tem algumas partes desse conteúdo que eu vi em fevereiro, no finalzinho de fevereiro, entrando para março. E eu esqueci algumas coisas específicas de fermentação mesmo. Então eu vou dar uma revisada pelo Anki. E é isso, gente. E uma coisa que eu queria falar pra vocês é que semana passada saiu o resultado do Enem. E saiu a nota da redação. E eu vou mostrar pra vocês já já. Vou só terminar de corrigir aqui. E eu mostro pra vocês quanto eu tirei. E falo um pouquinho sobre a experiência de fazer o Enem pela primeira vez, o que eu achei da prova em geral. E é isso. Gente, o microfone não estava funcionando. Mas enfim, vou corrigir aqui rapidão e já tem que correr porque já são 19h22 e eu quero dormir cedo hoje para acordar amanhã 4h20 e fazer as minhas coisinhas com mais calma. E é isso, vou corrigir aqui e vou fazer o jantar e aí eu volto para falar com vocês. Gente, terminei de jantar. No final, eu nem precisei fazer janta, assim, eu só fiz um miojinho mesmo. Minha mãe pediu pra eu deixar de fazer a janta, né, fazer só um miojo e fazer o almoço de amanhã. Então, achei ótimo porque eu tenho mais tempo pra gravar e pra terminar os estudos, né. Enfim, vou aproveitar que eu já tô aqui e vou falar pra vocês sobre a nota da redação do Enem e a minha experiência fazendo o Enem pela primeira vez, no primeiro ano do ensino médio como treineira. Bom, gente, eu vou explicar um pouco para vocês como foi meu processo de estudos e depois eu vou falar um pouco sobre a minha experiência no dia da prova do Enem, né? No primeiro dia e no segundo dia, e aí eu trago a nota para vocês da redação. Enfim, eu comecei a estudar para o Enem em 2024, finalzinho, em novembro mais ou menos aí, as minhas aulas, no caso, eu ainda estava tendo aula, só que como eu já tinha passado, eu decidi faltar, eu não tinha muita falta, então eu decidi faltar o resto do ano inteiro, então o restinho de novembro e até dia 12 de dezembro, né, que eu ainda tinha aula, eu resolvi faltar porque eu já estava passada. E aí foi onde eu resolvi começar a estudar pro Enem. Eu já tinha essa pretensão, porque eu já sabia que eu ia fazer medicina há muito tempo, tipo, há muito tempo mesmo, acho que em 2022 eu já tinha essa ideia de que eu queria medicina, só que eu ainda não conseguia falar, assim, que eu queria medicina, falar pra todo mundo, e não estava muito convencida disso. E aí em 2023 eu tive a certeza, finalzinho ali, de que eu queria medicina. 2024 foi um ano muito bom, assim, eu estudei bastante, mas claro, pros conteúdos ali da escola, do ano que eu tava, do ano letivo que eu tava. E eu conversei com os meus pais e falei, ó, no primeiro ano eu quero fazer cursinho online, pra quando chegasse, né, no Enem do terceirão, eu tivesse bem preparada. E aí foi isso, eu comprei um cursinho, assinei uma plataforma pra estudar pro Enem no final do ano de 2024 e eu comecei a estudar. Mas uma coisa que eu acho que eu tenho que deixar aqui bem clara pra vocês é que gente, eu não sabia estudar. Eu não sabia, gente. Qual era a minha forma de estudo, né? Era a minha forma de estudo para provas da escola. E eu sempre tive a nota muito boa na escola. Nessa época, eu estava em escola particular e eu conseguia manter a minha média muito acima. Tipo, minha nota, no caso, muito acima da média. Era 8, 9, 10. Normalmente ficava entre 9 e 10, não chegava a 8. Raramente, sabe?
Mas assim, eu estudava de forma muito passiva, passava pouco tempo depois daquelas provas, eu já não lembrava praticamente nada dos conteúdos. Por quê? Porque eu não tinha estudado verdadeiramente, sabe? Pra realmente aprender aquilo. Eu estudava pra conseguir aplicar na prova e tirar uma nota boa. Era isso. E eu fiquei estudando dessa maneira pro Enem até mais ou menos, gente, o meio do ano. Pra vocês terem noção. Foi até mais ou menos o meio do ano. Eu fazia revisões, né, com o Anki, com o flashcard. Só que, pra ser sincera pra vocês, o ano passado eu só passei a usar o Anki de verdade no meio do ano, do meio pro final. Foi basicamente, as coisas começaram a acontecer mesmo do meio pro final do ano. Porque no início, assim, do ano, em novembro, eu já usava o Anki, mas eu era aquele tipo de pessoa que, vou colocar a informação que eu quero, que eu acho que é importante, que eu acho, né? Porque eu não fazia muita questão, então era o que eu achava que podia cair ali na prova, e aí eu colocava, nunca mais eu voltava pra ver. Nunca mais, gente, nunca mais, nunca mais. E questões também, da mesma forma, fazia 10 questões, errava. Tudo bem, errei. Era qual a resposta? Era a letra D. Beleza, bora pra próxima. Passava pra próxima questão, fazia. E os meus erros ficavam ali. Eu deixava lá. Gente, e só pra contextualizar, sobre os erros que eu tava falando, né? Eu tinha um caderninho de erros, comecei com esse caderninho de erros aí no início do ano de 2025, porque eu acompanhava muito a vestibulanda de medicina. E eu me inspirava muito nelas. Então, o Anki, os caderninhos de erros e tal, foi tudo muito inspirado a elas. E eu sou muito grata por isso, porque eu fui aprendendo e fui evoluindo, né? Fui evoluindo como estudante, como vestibulanda também. Então, foi muito bom. Só que nesse período aí, eu não usava direitinho o caderninho de erros. Como eu falei, eu filtrava erros que eu achava que eram relevantes, e era isso, colocava o que eu queria mesmo. Mas os erros, todos os erros, tudo certinho, eu não colocava. Deixava muita coisa pra trás. E foi o que me atrapalhou muito também no rendimento, assim, no Enem, sabe? E aí, enfim, sintetizando aqui, em novembro eu comprei o cursinho, comecei a estudar pro Enem, não estudava direito, mas o meu estudo eu considero que foi um processo gradual, que eu fui melhorando e aprimorando ele com o tempo. Em novembro eu não sabia estudar, mas em março eu já estava muito melhor. Eu já estava retendo muito mais as informações, sabe? Rendendo mais. E aí foi isso, fui melhorando, e eu sinto que eu comecei a estudar mesmo de verdade no meio do ano, junho e julho. E aí, e a um desses 2 meses aí, junho e julho, eu decidi de última hora que eu ia prestar o programa de avaliação seriada da faculdade da minha cidade, que é o PAS. Decidi de última hora, eu tinha pretensão de fazer, mas eu não estava estudando não. E no fundo, gente, eu não queria, tá? Não queria fazer. Por quê? Porque eu pretendia ir para outras faculdades fora aqui da cidade, entende? Então, pretendia ir para fora, expandir os horizontes e tudo mais. Não queria ficar aqui, fazer faculdade aqui. Por mais que eu tenho e tinha, na época, né, muito, muito, muito receio de deixar os meus pais, a minha vontade mesmo era conhecer outros lugares, né? Morar em outra cidade e tudo mais. Então, eu não queria fazer o programa de avaliação seriada, por nada. Falava sobre ele? Falava, mas no fundo eu não queria. E aí, minha mãe fez inscrição, não tava, tipo, assim, pra fazer, sabe? Não tava me esforçando muito, porque tinha obra pra estudar, tinha edital pra estar lendo e tudo mais. E eu não tava me esforçando. Tinha esquecido essa parte e tinha focado só no Enem mesmo. E aí, em junho ou julho, não me lembro ao certo, eu comprei um cursinho para estudar para esse programa de avaliação seriada, porque eu conversei com os meus pais, conversei com eles, eles falaram, né, para eu fazer a prova, para eu ver como é que seria, e vai que eu mudasse de ideia, né, e eu ia me arrepender, se eu resolvesse estudar aqui na minha cidade, e eu não tivesse feito, eu ia me arrepender muito, então falei, vou fazer e vou dar o melhor de mim também. E aí eu comecei a estudar. Só que como eu falei para vocês, como não era muito a minha vontade estudar para essa prova, eu acabei negligenciando um pouco ela e deixando ela um pouco de lado. Mas enfim, é assunto para outro vídeo. Vamos voltar pro Enem. E aí foi isso, comecei a conciliar o Enem, o estudo pro Enem e o estudo para essa outra prova. E foquei mais no estudo pro Enem. Foi isso, gente, basicamente, assim, estudei, fazia algumas horas de estudo, tinha dia que eu fazia 2 horas, tinha dia que eu fazia 6 horas, tinha dia que eu fazia 10 horas, tinha dia que eu fazia 1 hora. Então, era assim, variado, não tinha uma quantidade de estudo certinho. Tinha dia que eu rendia demais, fazia muita questão, via muito vídeo aula, mas também tinha dia que eu não fazia questão, via o vídeo aula assim, mal. Então, não foi um estudo muito certinho, muito regradinho, sabe? Gente, agora sobre o dia de prova mesmo, vou tentar falar de forma bem breve, porque eu tô falando já tem um tempão. E aí eu falo a minha nota da redação pra vocês, tá? Mas enfim, sobre a prova do Enem, quais foram as minhas dificuldades? Gente, eu digo que a minha principal dificuldade foi a gestão do tempo. Gente do céu, eu fiquei assustada com isso depois que eu terminei o primeiro dia de prova. Por isso que falam que é muito importante você fazer simulado e ter estratégia de prova. Gente, isso é essencial. Essencial, essencial. E eu só aprendi isso tomando na cara, né? Porque eu percebi, cheguei lá na hora da prova e falei, meu Deus, eu não sei gerenciar o meu tempo aqui, não. E dito e certo, comecei fazendo a prova de inglês, que foi a língua estrangeira que eu escolhi. Então comecei a fazer a prova de inglês ali, fiz na paz do Senhor, bem calminha, bem tranquila, lendo e tal, interpretando. Terminei. Fui pra linguagem, segui a ordem certinho, gente. Fui pra linguagens. Fiz a prova de linguagens, bem tranquila, bem calminha.
Só que uma outra coisa que pegou também foi a questão da insegurança. Eu marcava as respostas, então eu respondia a questão X de linguagem, só que na questão, aí quando eu ia pra questão Y, eu voltava, no meio da questão Y, voltava pra questão X. Então, tipo assim, né? Por que eu voltava pra questão X? Porque na minha cabeça, aquela resposta não estava muito boa. Aí eu lia e relia e relia, e aí eu ia trocando as alternativas. E isso é uma das piores coisas que você pode fazer. Ainda mais assim, conforme o tempo vai passando, que você tá mais cansado, tá mais esgotado, enfim. E eu tava fazendo justamente isso, gente. Que eu vi tanta gente falando pra não ficar fazendo isso, e eu fiz justamente isso. E aí, beleza, fiz a prova de linguagens, fui pra redação. Como eu falei, segui a ordem certinha. E, gente, quando eu comecei a fazer a redação, já tava tarde já. Eu não sei que horas eram, não sei, mas já tava tarde, já tava em cima da hora. Não era pra eu ter começado a fazer a redação naquela hora, porque tava muito tarde, era pra eu ter começado um pouco antes, e aí eu ia fracionando, talvez, as questões de linguagens e humanas. Eu não sei, por isso que eu tinha que ter feito simulado, né, pra ver qual seria a melhor estratégia de prova pra mim. Não fiz, me lasquei, e aí eu fui pra redação. E eu queria muito, gente, tirar uma nota boa na redação, muito mesmo, assim. Por mais que durante o ano eu não tivesse estudado redação de forma muito regrada, feito as redações, na verdade, né, então eu não fazia toda semana, não vou mentir pra vocês, eu não fazia redação toda semana. Eu fazia redação, assim, quando eu queria, sabe? Quando eu vi que eu tava precisando fazer redação para treinar e tal, aí eu fazia. Mas estudar repertório, tava sempre estudando, lendo livro, vendo filme, pesquisando na internet, fazendo anotação, vendo citação e tudo mais. E aí, basicamente, era isso. Estudei muito, estudei botânica, fui vendo, tipo, videoaulas no YouTube mesmo, soltos assim, aqueles videoaulas pesados de 12 horas e tal. Fui vendo esses videoaulas e, cara, deu muito bom. Consegui acertar muitas questões de biologia, vi aulão de genética, e deu certo, acertei também aquela questão da Joaninha. Citologia, eu estudei no cursinho mesmo, deu certo também. Então, assim, foi muito tranquilo biologia pra mim, fiquei muito feliz por isso. Física, tive muita facilidade com ondulatória. Estudei ondulatória correndo, assim, no cursinho, assim, gente, correndo. Falando, tipo, 2 semanas planei, eu peguei firme ondulatória, deu certo também. E química, o que pesou pra mim foi, acho que é mol. Hoje em dia eu tenho muita facilidade com mol, mas no ano passado eu não tinha. Pesou pra mim isso, pesou também alguns outros cálculos, assim, que precisava de conversão de unidades, aí pesou. E aí esse ano peguei muito forte em conversão de unidade pra não ter esse problema no ano que vem, gente, porque eu fiquei traumatizada. Matemática, gente, eu não consegui fazer a prova, fiz poucas questões, eu tava, assim, muito mal, tava passando mal, tava sentindo uma dor, assim, no peito, eu não tinha levado remédio, então eu abaixei a cabeça e fiquei lá, tentando ver se passava, sabe? Fui no banheiro algumas vezes, porque eu tava me sentindo muito mal nessa prova do segundo dia. E acabou que me atrapalhou bastante. Quanto à gestão do tempo, porque eu não tinha muito tempo para a prova de matemática, sabe? Foquei muito na prova de ciências da natureza. E a questão de eu ficar marcando e desmarcando a resposta também fez com que eu perdesse tempo. E aí eu fiz pouquíssimas questões de matemática, as que eu fiz eu acertei. E deixei o resto pra lá, gente. Joguei pra lá. Até porque matemática não era meu ponto forte no ano passado. Esse ano eu já tô trabalhando isso para melhorar os meus acertos em matemática. E, enfim, indo pro resultado da redação, eu fiz 920 na redação do Enem, no primeiro ano do ensino médio como treineira, e eu fiquei muito feliz por isso, foi um feito, assim, pra mim, porque eu não tava esperando, como eu falei pra vocês, eu não tava esperando, eu não saí da prova confiante de que a minha redação foi boa, saí bem triste, na verdade, bem cabisbaixa, porque, como eu falei, eu me garantia em redação, sabe? Não fazia muita redação, não treinava muito, mas eu sentia que eu tinha uma facilidade, por mais que eu demorava um pouco também. E aí foi isso, gente, basicamente, foi 920 na redação do Enem, fiquei muito feliz com isso, vocês não têm noção, gente. Eu pedi muito a Deus no dia anterior, assim, que viesse uma nota boa, assim, agradável, porque, gente, eu precisava disso, precisava de uma nota boa, sabe? E eu fiquei muito feliz, minha mãe ficou muito feliz também, meu pai, e aí foi isso, gente, basicamente, sobre a redação do Enem. E é isso, gente, já falei até demais, né, já tá até tarde. Não sei quantos minutos tá esse vlog, queria gravar muito mais, gente, queria estender um pouquinho, porque eu acho que ainda vou dar uma estudada, mas já são 9h20 da noite. E para quem vai acordar 4h20 da manhã, eu acho que tá bem tarde, né? Então, o que eu vou fazer? Vou ler o meu caderninho de erros. Vou ficar lendo o caderninho de erros. E eu acho que eu vou ver uma aulinha na cama mesmo. E eu vou até aproveitar e mostrar pra vocês o que eu comprei aqui, gente. Peraí. Cadê? Tá ali. Gente, eu comprei essa lumináriazinha aqui, ó, pra pôr no nicho que fica embaixo da minha cama, para eu conseguir sentar e ler os meus livrinhos que eu tanto amo. Porque como eu tô estudando até tarde, eu fico muito cansada, e aí pra eu ficar sentada aqui na escrivaninha lendo é um pouco complicado. E pra eu sentar ali na cama, pra ficar com o celular na mão, dando uma iluminada também pra eu conseguir ler, é complicado também. Então, eu comprei essa luminariazinha, coloquei lá, e é isso, gente, vou voltar pra minha fase de leitura. Eu vou fazer Duolingo e eu vou mostrar pra vocês logo. Vou fazer o Duolingozinho.
porque já tem um tempão que eu não abandono o bichinho e eu não quero abandonar hoje, mesmo sendo domingo. E é isso, gente. Aí eu pretendo ler o caderninho de erros e ver alguma aula. Acho que eu vou ver uma aulinha de física mesmo. A meta era outra, né? Vocês sabem que a meta era terminar as aulas de física e fazer questões de física. Porém, só consegui terminar as aulas de metabolismo energético e fazer as questões também. Então é isso, gente. Falei, né, que eu achava que eu não ia dar conta de fazer tudo. Mas não é nem questão de cansaço, porque eu conseguiria tranquilamente dar continuidade aos estudos, porque eu dormi um pouquinho à tarde, só que já são 9h20, então fica pesado. Gente, olha que bonitinho que ele ficou. Eu coloquei ele lá em cima, porque aí, se eu desligar tudo, vocês vão ver. Agora é porque ele tá descarregando, então a luz não tá tão forte. Mas aí eu sinto aqui, ó. E vou ler meu livro, gente. Esse livro aqui, que tem 300 anos que eu tô lendo ele. O livro é extremamente bom, que é o Não É Como nos Filmes. Ele é muito bom, mas eu tô meio, sabe, meio saturada, gente. Acho que é porque eu tô lendo já tem um tempinho, e aí eu não tô com muito tempo, e aí eu começo um, aí eu termino, sabe, eu pulo pro outro. E aí, enfim, tô deixando o bichinho de lado. Terminei Num Caminho, li o Alienista, aí eu tinha começado o outro também, já tô terminando ele. Aí, enfim, é isso. Gente, mas olha aí, aqui ele tá na parte com cor amarela e branca, então tá misturado. Aí. E eu clico aqui e aí desliga e vem pra branca, que é mais fraca, e também vem pra amarela, que é mais fraca também. Aquela que fica na minha escrivaninha, ela chega a ser um pouco mais forte. Até porque ela é maior também de comprimento, então, e eu acho também o LED mais forte. Enfim, mas como é só pra iluminar essa parte aqui, pra mim tá tranquilo. Gente, eu falei que tive que falar tanta coisa aqui nesse vlog pra vocês, principalmente referente aos estudos do ano passado, do Enem, que eu esqueci que eu também prometi que eu ia falar sobre o meu cronograma de estudos e mostrar ele um pouquinho pra vocês. Então, para não cumprir totalmente a promessa, eu vou mostrar o cronograma pra vocês e vou deixar pra explicar no próximo vídeo. Perdão, gente, mas é porque já tá tarde já. Eu tenho que dormir, tenho que arrumar meu quarto, tenho que fazer muita coisa ainda e não sei como eu irei conseguir acordar cedo amanhã, mas vai dar certo. Enfim, é isso. Vou mostrar pra vocês aqui basicamente como que tá o meu cronograma. Ah, e eu já tinha falado no outro vlog que foi o primeiro cronograma que eu criei, assim, sozinha, né? Até então eu usava de cursinhos. E foi o primeiro cronograma que eu criei. Então, gente, não sei se tá certo, se é a melhor forma de estudar, enfim. Realmente foi baseado nos conhecimentos que eu adquiri ao longo desse pouquíssimo tempo que eu estudo pro vestibular. E é isso, gente. Vou mostrar aqui agora pra vocês. Tá em processo de construção ainda. Ainda tem umas coisas que eu quero melhorar. Gente, eu vou mostrar aqui o cronograma pra vocês, tá? Essa parte aqui, basicamente eu coloco as semanas, o período, né? Então, o início da semana começa dia 26, o início da semana 2 começa dia 2, e as matérias. Eu faço isso com física, matemática e com matemática básica. Aí essas de amarelinho aqui foram as semanas que eu atrasei. Cara, esse início de ano tá sendo um pouco complexo pra mim, de verdade, assim, em relação aos estudos, para conseguir otimizar tempo, saúde também, eu tô tendo muita arritmia, não sei o que tá acontecendo, então, inclusive, vou ter que fazer até uns exames pra ver essa questão. Enfim, voltando pra cá, né? É isso, basicamente. E aí, o que eu fiz? Como eu já tinha explicado no outro vídeo, eu pego o conteúdo, então, bioquímica. Aí, eu faltava X quantidade de aulas. Se eu visse nos 7 dias da semana, 2 aulas em cada dia, eu acabava o conteúdo de bioquímica e podia iniciar engenharia genética, biotecnologia e etc. E foi basicamente isso que eu fiz com todas as matérias, tá? Então, quantas aulas eu preciso ver para terminar em uma semana o conteúdo de citologia? Mas nesse caso eu terminei em 3 semanas, né? Porque eu acumulei um pouquinho.
Mas eu conseguiria tranquilamente ter terminado em 2, foi porque realmente acumulou. E aí eu fiz isso com todas as matérias. Lembrando que eu não deixei restrito, então, não, eu tenho que ver 2 aulas todos os dias. Não, eu posso simplesmente ver uma aula na segunda, e essa segunda aula que eu teria que ver na segunda, eu posso colocar no sábado, que é o dia que é mais tranquilo para mim. E sobre isso mesmo, né, de eu colocar essa quantidade de aula todos os dias, ou seja, 7 dias na semana. É pesado, gente, é pesado. Eu não recomendo, se você for criar o seu cronograma, dar uma olhada direitinho sobre isso, porque é muito fácil de acumular esse cronograma. Por ter muita aula, sabe? É muito fácil. E quando acumula, fica muito difícil desacumular, entende? Um dia que eu deixo de estudar, gente, enche de aula pra eu ver. Sério, fica assim, insuportável. Então, essa é uma das poucas reclamações que eu tenho desse cronograma no momento, é pelo fato, de eu ter organizado em 7 dias da semana e tá sendo impossível, porque se eu tivesse colocado 5 dias na semana, né, de segunda a sexta, ia ser mais tranquilo, porque aí sábado e domingo eu conseguiria desacumular os conteúdos que eu acumulei durante a semana, sabe, as aulas no caso. Então é isso, gente. Tentei resumir ao máximo sobre o cronograma. Se vocês quiserem saber alguma coisa muito específica, deixem nos comentários que eu respondo com o maior prazer. E é isso, gente. Eu não sei se o cronograma ficou organizado da melhor forma, como eu falei pra vocês. Eu fiz de acordo com o que eu achava que era certo. Tô aprendendo, tô evoluindo. E é isso. Beijo. Falei é isso muitas vezes, né? Bom, gente, eu acho que eu vou finalizar o vlog por aqui. Eu sei que não ficou um dos melhores vlogs possíveis, mas eu dei o meu máximo, né? Mediante as condições adversas do dia a dia, né? Eu tive que parar para resolver algumas coisas, só que eu não gravei mesmo. Mas eu tive que levantar algumas vezes para resolver algumas coisas. Aí eu pegava a encomenda da Shopee, aí eu ia conversar um pouquinho com a minha mãe. Enfim, foi tranquilo até o dia, mas teve algumas intercorrências ao longo do dia. Também tive que parar também para conversar, para resolver sobre o trabalho que eu tenho que apresentar amanhã. Inclusive, eu estou nervosa porque eu falei para vocês, eu sei o que eu tenho que falar, tá tudo aqui, mas sempre quando chega na hora, eu travo assim, dou um branco e começo a gaguejar, começo a falar nada com nada. E eu não quero que isso aconteça, né? Até porque a nota vai ser avaliada de forma individual e eu preciso garantir nesses primeiros bimestres uma nota excelente para no final do ano, quando eu tiver mais corrido para o estudo pro Enem, eu tá bem tranquila e, tipo assim, meio que largar de mão, entendeu? Já tô passada mesmo, vou deixar de mão, vou focar aqui na minha prova. É isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.